Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, já iluminando a nossa semana com conteúdos sábios que engrandecem, edificam o nosso ser e é necessário a gente se alimentar, né? Se alimentar de coisas boas, de algo que nos ilumina, nos esclarece, nos fortalece. Então, que possamos começar a semana muito iluminados, tá bom? Quarto vídeo do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje a gente vai falar sobre a vingança. Nossa, só de falar essa palavra parece que já vem um peso. Não sei se você sente também, mas a vingança é algo pesado, é algo sombrio, né? A vingança, tanto que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. E para isso acontecer, cada homem é responsável por se reformar. Há essa necessidade cada dia mais. Hoje, ainda mais no período em que nós nos encontramos, no tempo em que nós nos encontramos, né? É necessário você correr atrás, não é questão de correr atrás, mas eu digo correr atrás no sentido. Correr atrás no sentido de você se reformar, de você se melhorar, de não ficar deixando para depois, sabe assim? Depois eu faço, depois eu vejo isso que tá aqui, depois eu vejo essa manchinha escura, depois eu vejo esse veneninho. Não, é o quanto antes. A vingança é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Então, gente, presta atenção. Isso era costume no início da era cristã. E veja, até hoje, se ainda tende a desaparecer, é porque ainda existe isso, né? Então, o que a gente está esperando? Hoje nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos, porque, né, assim, com certeza em alguma época eu já tive lá, e todos nós. Então, de repente, nossa, mas aquele povo era selvagem, era bárbaro. Eu era, né? Porque eu só mudei a roupagem. O meu espírito, às vezes ele estava encarnado, não sei em que época, enfim, não dá para afirmar, mas que com certeza tem pessoas que viveram lá, e pode ser eu também, com certeza. Então, assim, nossa, aquele povo era bárbaro. Então, peraí, a gente tem que analisar. Naquela época acontecia isso assim, o que eu evoluí? O que eu tô fazendo aqui? E lógico, gente, lógico que a gente evoluiu, mas tem que evoluir mais, tá? Então, hoje, fazer daquele... Não, então eu tenho que fazer diferente. Porque para desaparecer, a gente tem que mudar a nós, né? Não é simplesmente que vai ser extinto assim. Cada um é responsável por si. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Gente, isso é tão sério, tão sério. Quer dizer, a vingança só atrasa a nossa vida. Como eu vou evoluir com esse pensamento, esse sentimento de vingança? Não, atrasa. E o que, nem sei se eu posso falar que ainda é pior, porque quando eu vibro também nesse desejo de vingança, o que eu atraio? Espíritos na mesma sintonia. Então, eu por mim mesmo, já é complicado eu vibrar naquela energia, já é pesado, né? A vida não flui, não caminha. Então, somado a isso, ainda vem a energia, vem a inspiração de espíritos que vibram na mesma energia de vingança. Então, olha como isso vai crescer. Então, se isso tem que desaparecer da Terra, como que juntando, como eu sentindo, o outro sentindo, só tá aumentando se permanecer nessa frequência, entende? Então, peraí. E é como eu falo, cada um é responsável por si. Então, quem tem que se conscientizar da necessidade de se melhorar sou eu, tá? Automaticamente, se eu começar a vibrar numa energia boa, de amor ao próximo, de fazer o bem e não o mal, de retribuir o mal com o bem, eu vou estar atraindo espíritos bons, espíritos de luz, espíritos
que vibram na mesma frequência. Eu costumo dizer que a gente é um imã, eu vou atrair, né, o que eu estiver vibrando. O que você está vibrando? Qual é o desejo íntimo do seu coração? Pensa nisso. O que você está vibrando aí dentro do seu coração é o que está em volta de você, é o que você está atraindo para a sua vida. Sua vida está caminhando? Está fluindo ou está estagnada? Está parada? Sabe? Então, gente, às vezes a gente passa uma vida reclamando das coisas, só que a gente não para pensar que está nascendo muitas vezes daqui, do nosso íntimo, sabe? E isso é muito sério. Então, pera, o que você está vibrando? Você está atraindo. E aí, aquilo ali só fortalece. Você, às vezes, tem um pensamento de vingança, tal. Você atrai algo mais, aquilo fortalece, porque te inspira. Não, vai, faz isso, se vinga, ele merece, pá. Sabe? Não sei, né? Tô dizendo de modo geral, assim. Então, você entende? É a mesma coisa, para você entender melhor, a mesma coisa. Você tá assim, você encontra uma pessoa que é do bem, ela te inspira, deixa pra lá, a pessoa não sabe o que tá fazendo, não esquenta não, você dá uma clareada. Agora, se vem uma que bota lenha na fogueira, o que você faz? Cresce. Aquele que era um pontinho vira um pontão, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Portanto, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Você entende? Então não é isso, porque o que o espírita busca, o que a doutrina espírita traz, não é desejo de vingança, muito pelo contrário, traz a paz, ela apazigua, amor, caridade. Então, se você está vibrando nessa frequência de vingança, não condiz, entende? Está sendo contraditório? Vingar-se é o contrário. E aí, ó, vingar-se, a vingança é o contrário do que Jesus nos ensinou. Olha quanto exemplo que ele nos deu. E nenhum era vingar, nem passava perto. Muito pelo contrário, é devolver o mal com o bem. Perdoar os inimigos, o perdão, o amor ao próximo. A vingança é um sentimento funesto e traz por companheiras assíduas a falsidade e a vileza, né, de vilão. Nossa, eu tenho bastante texto ainda. Aquele que se entrega a essa paixão segue fatal, quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, né, ele ataca o outro como uma fera, ataca o outro que ele considera seu inimigo, porque assim, só de ver já aquele veneninho se inflama, aquele desejo, aquela mancha se inflama a sua paixão, a paixão de vingança, a sua cólera, o seu ódio. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica nervosa, com raiva, corre um veneninho. Então é como se aquilo viesse para fora numa potência muito alta e ataca quem? O inimigo. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita. Quando ele vai, atinge, fala e tal, não é bom, mas está sendo, né? Tá falando as claras, digamos. Dissimulando no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. E aí, quando esse ódio chega a extremos, sabe? Que ele não cabe mais ali, ele faz o quê? Ele maldiz o outro. Ele maldiz o outro, prepara ciladas. Às vezes ataca fisicamente, né? Quando esse ódio é muito forte, às vezes ele ataca o outro de forma física até, preparando ciladas, emboscadas e tudo mais. Enfim, espreitando de uma forma que ele chega e consegue fazer se vingar, digamos assim, né? Mas, caso ele não chega a esse extremo de atacar fisicamente, o que ele faz? Ele ataca esse ser na sua honra, nas suas afeições. Com que forma? Caluniando, espalhando aos quatro cantos, sabe? E quando você espalha, só vai crescendo. E aí entra uma responsabilidade nossa. Eu tô ouvindo alguém falar mal de alguém, eu tenho que levar para o outro? Não. Primeiro que isso não diz respeito a você. Isso é verdade? Não tem o negócio dos testes lá, se é verdade o que ouviu, se faz mal, eu não lembro direito. Mas é isso. Diz respeito a você? Não. É verdade? Você nem sabe, porque o outro tá falando a versão dele. Não tô dizendo que seja mentira, mas cada um tem o seu ponto de vista.
E aí o que que acontece, né? Num meio onde você sempre encontra uma mão que te estende, né? Alguém que te estende a mão para cumprimentar e abraçar e tudo mais, você vê só pessoas virando as costas, né? Então ele não caluniou o outro de forma física, mas isso é muito complicado, é muito difícil. As pessoas influenciadas, né, pelo que ouviu, às vezes acaba afastando. E mais uma vez eu falo, aí isso diz respeito a elas e não ao outro, tá? Então cuidado com o que você ouve e como que responde a isso. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao seu inimigo e insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses hábitos de outros tempos. Jesus nos ensinou a oferecer a outra face, amor ao próximo, perdão. E aí a gente aprende o que? Tudo isso nos traz Jesus, a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Que possamos então jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. E tudo isso é difícil? É difícil, mas a gente está aqui para amar, aprender a amar, a fazer a reforma íntima em nós. Então, gente, vai, não deixa não, porque ó, para trás, portanto, com esses costumes selvagens, já foi o tempo. Vamos fazer com que desapareça. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Os tempos agora são outros. E você é responsável pela mudança desse tempo. Você, eu, cada um de nós que estamos vivendo aqui nesse tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quebranto o coração de vocês, faça nascer uma luzinha, uma sementinha. Plante uma sementinha aí e vai cultivando, e vai cuidando, vai aguando, enfim, tudo que precisar para ela germinar, para ela crescer, dar flores, frutos e poder alimentar outras pessoas também. Bom, abençoada seja a sua semana, um beijo no seu coração, beijos de luz. Não esquece, Raimundo Mariano Dias e a Agenda Espírita Brasil tem conteúdos muito edificantes. Gratidão sempre!